Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Management, administrando a sua empresa nos Estados Unidos. Hoje eu tenho um convidado mega especial. Ele é empresário, investidor, host de um podcast lá em Nova York, que eu e a Roberta tivemos a oportunidade de participar também. Ele é motovelocista, economista, enfim, multifacetado, várias habilidades. Eu tenho o prazer e a honra hoje de receber Bruno Corano. Então hoje eu tenho o prazer e a honra de receber Bruno Corano. Bruno, seja muito bem-vindo ao podcast Management. Estou muito honrado por você ter aceito o convite de estar aqui participando conosco deste bate-papo, que a gente vai falar de negócios, de investimento e comparar algumas nuances de como se fazer negócio, tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos. Bruno, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui. É sempre gostoso fugir um pouco do frio de Nova York e vir para Miami. E eu tenho certeza que vai ser um papo super interessante. Eu admiro o seu trabalho e acho que o fato de você cuidar dos bastidores das empresas, né, que é o aspecto fiscal, financeiro, eu acho que te dá um repertório aí para você trazer um monte de questões interessantes. E estou pronto aqui para tentar contribuir para o seu público. Vai ser um prazer. Que maravilha. Obrigado. Como eu disse, a gente se sente honrado por vocês virem. Ele veio lá de Nova York, o Bruno. Eu já falei um pouquinho sobre ele. Vou complementar. O Bruno hoje ele é host do Wall Street Cast, que é um podcast também super badalado, eu diria assim, porque ele é gravado lá na Times Square, em Nova York, hein, gente? É high level. E o Bruno também é um articulista do lendário programa Manhattan Connection. Quem não conhece o Manhattan Connection? Hoje o Bruno, ele é um dos integrantes da mesa lá de debate, junto com o Lucas Mendes, Caio Blinder e Diogo Mainardi. Diogo Mainardi e o Bruno Corano, que também está hoje fazendo parte. Então, tem muito conteúdo, tá? A gente vai ter um episódio aqui com muito conteúdo e muita informação valiosa para você que nos acompanha aqui no nosso canal no YouTube. Bruno, para começar, eu quero que você fale um pouquinho da sua experiência quanto imigrante aqui nos Estados Unidos, que você é muito conhecido, você é de São Paulo, correto? Nasci e cresci em São Paulo. Nasceu e cresceu em São Paulo. Como é que foi essa trajetória de chegar aqui, hoje está lá em Nova York, você mora, né, na região de Nova York, desempenha várias atividades, como eu já mencionei anteriormente. Como é que foi? Conta um pouquinho essa trajetória de você sair do Brasil e chegar até aqui. Quando eu era bem pequeno, se eu não me engano, por volta dos meus 8 anos, e eu tenho só um único casal de primos, ou seja, e um único tio e uma tia, eles mudaram do Brasil para Orlando por causa da violência. Mudanças pressas, a casa foi assaltada, essas histórias que a gente está acostumado a ver por aí. Então, desde muito jovem, eu me acostumei a vir para cá, literalmente quase todos os meses. Mesmo antes disso, eu já vinha muito porque meu pai era piloto de avião, então essa dinâmica de, às vezes, acompanhar ele nas viagens, eu já viajava bastante, não só para cá, mas também para outros lugares. Ele trabalhava na VASP, a VASP tinha, logicamente, voo para Miami, para Bruxelas, para Zurique. Então, eu ia ali sempre estava junto, acompanhando. Então, essa foi a minha experiência com a cultura e com o ambiente aqui, começou muito cedo. Encurtando muito a história, com 15 anos eu fui trabalhar com um grande economista brasileiro, um grande investidor, o José Aurélio, e ele, além de ter apartamento em Nova York, nós viajávamos muito a trabalho também para lá. E esse negócio, o universo financeiro, a capital do mundo, né, econômica no sentido financeiro, está em Nova York. Então a gente ia muito para lá e foi um processo natural, depois eu acabar escolhendo estudar economia, aplicar para uma universidade americana e a minha escola não era em Nova York, era na Filadélfia. Você estudou economia onde, Bruno? Na Universidade da Pensilvânia. Aqui? Você formou aqui? Aqui. Ah, que bacana. Então você fez o seu
a sua graduação, vamos chamar assim, aqui nos Estados Sim. Unidos. Que legal, na Terminei. Universidade da Pensilvânia. Terminei o colegial no Brasil e depois faculdade aqui. O equivalente ao high school, né? O ensino É. médio brasileiro, É. e veio fazer a faculdade aqui. Olha que bacana. E então o meu plano já não era nem ir embora. Acabou que, por várias circunstâncias, eu fiquei doente, aí eu resolvi operar no Brasil e acabei voltando. Mas com o sentimento de vou lá, opero, me cuido e já volto. Mas aí eu fui criando raízes, fui ficando lá, mas eu não deixava de vir para cá quase todos os meses e já tinha estabelecido fundos e negócios aqui. Então, meu ritmo de vida era mais ou menos 3 semanas lá, uma aqui. Sempre tinha essa frequência de presença Sempre. lá e cá. E negócios também, né? E negócios. Então, acaba que eu não tenho esse histórico da maioria que, de fato, você estava só lá e aí você muda para cá e tem uma ruptura, de fato, uma mudança. Eu sempre fiquei assim, um pé lá, outro cá. Você já estava acostumado, porque sempre estava presente aqui, né? É diferente no meu caso. Em 2016, eu vinha a passeio, um negócio praticamente zero, vinha sempre, assim, com a família, de férias, Disney, né? Visitar Nova York e tal. Mas foi em 2016 que eu vim de fato, né? Vim estudar. Eu morei lá pertinho de você, mas morei em Connecticut, mais no norte. E cheguei a trabalhar num broker dealer também lá na região de Nova York, que foi a BCP Securities, que eu tenho assim, uma gratidão enorme. Foi uma época muito bacana para mim e de grande aprendizado, né? E é assim, é uma região, eu diria que o pace, né? O ritmo lá é diferente da Flórida, né? É diferente. Eu nunca morei na Flórida. Como é na Flórida? É mais light? Como que eu poderia dizer? Talvez, não diria mais light, mas o perfil é um pouco diferente, talvez, da vida de Nova York para a vida na Flórida. Eu adoro morar na Flórida, não estou desmerecendo a Flórida, não. Tá? Até porque eu não gosto de frio, tá, cara? Eu odeio frio, foi isso que fez eu mudar para a Flórida. Mas é um pouco diferente, né? A vida em Nova York é mais corrida, né? É muito mais... Eu, como um paulistano, então eu nunca senti muito essa diferença. Eu sou natural do Espírito Santo, que é um estado pequeno, então eu nunca morei em São Paulo, por exemplo. Mas para quem mora em São Paulo e Nova York, acho que não sente tanta diferença. Né? Assim, a gente sente diferenças culturais, comportamentais, mas na dinâmica de vida, do quão é pegado, do como as pessoas têm o drive de quererem vencer e se dedicar e serem competitivas. Nesse sentido, eu não vi. É parecido, né? Deve São ser Paulo parecido. E Nova York. Mas, Bruno, de um tempo para cá, que você estabeleceu de fato, correto? Você sempre teve essa... 2018... que aí você se estabeleceu, falou, não, agora vou ficar de vez. Não sei se teve esse momento. Há 6 anos atrás, em razão da violência de São Paulo, eu resolvi o seguinte: não quero mais ficar a maior parte do tempo em São Paulo, eu quero ficar a maior parte do tempo lá. Então eu inverti, eu comecei a ficar 3 semanas aqui e uma lá. E nos primeiros anos, eu realmente tive que ir todos os meses para o Brasil, mas conforme o tempo vem passando, eu tenho diminuído minhas viagens, porque é muito cansativo. Alguns desses últimos anos, eu cheguei às vezes no mesmo ano ou 18 vezes para o Brasil. Uau. Só para o Brasil. Fora outras viagens. Você pegar 18 voos de ida, 18 de volta, são é só somar, dá 40 noites dentro do avião. Num ano, é muita coisa. Mais de um mês dormindo dentro do avião. Então caramba, foi cansando. Não é o voo que cansa, né? É sair da rotina. Aeroporto, security, aquele negócio todo. Então eu venho tentando diminuir. O ano passado já caiu para 10 ou 12, e esse ano eu vou bater o recorde. Eu não quero ir nem... se muito 6 vezes para o Brasil. 6 vezes é o recorde, gente. Eu vou para o Brasil, desde que eu mudei para cá, umas 2, 3 vezes no máximo que eu vou. No máximo. Eu já sou totalmente contrário. E eu vou pelos negócios, né? Não tem como escapar, né? Você tem muita conexão ainda lá. E hoje, Bruno, você está envolvido em vários negócios aqui. Você tem uma empresa de investimentos, correto? Eu tenho uma empresa de investimentos que já foi fundada mesmo antes de eu morar aqui, né? Então, tá. Isso já vem desde 2004, ou seja, 20 anos. 20 anos. E qual que é o foco? Qual que é o core business de vocês? É private equity? Qual que é o foco de investimento dessa empresa? É uma espécie de um family office? Como é que seria? É um pouco maior que um family office. No conceito, é uma wealth management, mas ela cresceu tanto... Só para explicar para a nossa audiência, né? O wealth management é uma gestão de patrimônio
né? O wealth vem de riqueza em inglês, então seria uma gestão de patrimônio, uma gestão patrimonial. Acho que é essa a tradução, Sim, né, para o sim. português. Só que ela cresceu tanto que a gente foi aos poucos criando os nossos próprios fundos, a nossa asset, a nossa gestora. A gente participa em fundos de private equity, em fundos de venture capital. A gente já tentou montar nosso próprio fundo de venture capital, mas dá muito trabalho, porque você tem que ter um time ali especialista. Então é mais fácil você fazer isso coligado com alguém, né, que tem a expertise para determinado setor que você queira investir. Mas basicamente é isso. A gente está em quase todos os setores, os produtos financeiros possíveis. E é uma operação de poucas pessoas, por enquanto. Poucas pessoas, eu digo, não no meu número de funcionários, no meu número de clientes, porque é um negócio de origem familiar, Tá. que depois foi uma associação com uma outra família, e aí alguns poucos grandes gestores do mercado financeiro que trabalhavam conosco se tornaram nossos clientes. Então é como se eu fosse médico de médicos. Entendi. Eu atendo Mas alguns não poucos. sei se você pode fazer, ou se tem interesse do disclosure, quanto que vocês estão gerindo em termos de assets hoje? 2 bilhões de dólares. 2 bilhões. O que na realidade de Nova York Não é pouco, né? Eu sou mais um na fila do pão, mas na realidade Brasil, isso que eu ia as falar. pessoas entendem, nossa, é bastante recurso. Mas se a gente considerar que um dos meus menores parceiros, investidores, é um grande gestor importante que vendeu o fundo dele alguns anos atrás por mais de 330 milhões de dólares, 80% disso veio para a nossa gestão, para a gestão do time. Então, uma única pessoa representa mais de R$1 bilhão, né? Uau! Só Somente um um. investidor. Caramba. Quer dizer, é algo bem private mesmo, né? Bem seleto. Né? Até então sempre foi. Mas tá. o que vem acontecendo é que essa minha exposição nas redes sociais, na TV e tudo mais, tem gerado muita procura de pessoas que eu não conhecia, dizendo, olha, quero... Ou até mesmo, às vezes, conhecidos, amigos, um cardiologista bem-sucedido brasileiro, que é meu amigo há anos, dizendo, Bruno, eu tenho aqui um investimento de 10 milhões de reais, está vencendo, não sei o que eu faço, você me ajuda. Está diversificando. E eu até então respondia, não tenho como te ajudar, não tenho tempo, não tenho equipe. Mas, baseado nessa demanda, eu tenho conversado com alguns amigos meus de bancos no Brasil e a gente está pensando em montar alguma operação, alguma sociedade para atender essa demanda. Que bacana. Vamos ver, deve sair. Olha aí, não, se há procura, já tem um sinalizador aí, tendo demanda, né? E eu tenho alguns colegas economistas que têm uma capacidade enorme que estão no Brasil. Eu tenho um amigo que vendeu, ele era o maior integrador de SAP do Brasil, ele vendeu a empresa dele e ele é um cara muito competente, ele quer muito se envolver. Então, às vezes, muitos negócios que passam pela minha mão, às vezes eu não consigo materializar porque não tem quem toque. E esse negócio parece que vai parar de pé porque eu estou conseguindo formar um time. Um time para poder cuidar. Liderar, né, e cuidar do negócio. Que maravilha. Aí se isso acontecer, a gente vai ser uma wealth management aberta. Lógico, a gente não vai conseguir atender qualquer um, né? No sentido, eu tenho 5 mil reais, 50 mil reais. A gente talvez não venha a ser o nosso target. Mas a gente vai estar pronto para atender investidores em geral. Porque você determina, como é comum aqui no mercado financeiro, um valor mínimo, né? Uma faixa. Tipo assim, para entrar, para a gente fazer a gestão dos seus recursos, você precisa aplicar pelo menos, sei lá, 200 mil reais, 500 mil reais, 1 milhão, enfim, você vai definir uma régua ali. Vai definir e a partir dali a pessoa pode... É bem-vindo. É bem-vindo e você vai atender e colocar toda a sua expertise e a equipe, né, para atender na gestão desse recurso. Maravilha. E quando a gente fala de investimentos, o investimento que vocês têm aí, 2 bilhões, 2 bi, gente, não é mi não, é bi. Qual que é o foco? Existe um foco ou você não tem ou procura oportunidade? Como é que isso está... O foco, você diz, em que a gente investe? Isso. O foco é rentabilizar, né? Sim, o objetivo, lógico, maximizar o retorno. Mas qual que é o portfólio? Como é que você faz o balanceamento do portfólio? Tudo isso vai muito do cliente, da família. Então, porque o que pode ser bom para o Bruno, certamente não funciona para o Abel. O Abel
mora em uma outra região, tem os seus riscos posicionados diferentes, tem filhos, provavelmente tem um planejamento para pagar a faculdade dos filhos, tem uma renda. Já um outro cliente, o Danilo, ele tem uma outra perspectiva. Os filhos dele já terminaram a faculdade, ele já está em outra idade. Então, é muito particular isso, né? Mas, em geral, se eu pegar todos os nossos recursos, a gente tem a imensa maior parte em equities, ou seja, em carteiras de ações. Em diferentes estratégias. Então, a gente monta alguns fundos e eles têm completamente diferentes estratégias. Nesse momento, uma outra boa parte em títulos do governo, porque o juro subiu, então também, tipicamente, a gente não teria tanta parte em renda fixa. A gente tem uma parte em dívidas corporativas, né, os bonds, que no Brasil a gente chama de debêntures e coisas semelhantes, e uma outra fração em coisas alternativas, mineração, ouro, ETF de ouro, né? Mas não deixa de ser alternativo. Eu ia até te fundos perguntar. de venture capital e private equity. Eu tenho minha carteira particular, né, pessoal, que eu compro direto eu mesmo vou abrir uma conta e eu gosto muito de investir em ETF, né, que é o ETF. Qual que é a sua opinião acerca dos ETFs, que tem bastante opção no mercado americano, enfim, para todos os gostos? São mais de quase 3 mil. São muitos. Né? Muitas opções de tudo. Super seguros, super eficientes. O segredo está na boa seleção, né? De você montar uma seleção de ETFs que tenha uma convergência com os seus interesses, com o seu planejamento, com a sua perspectiva de prazo. Eu acho que esse é o determinante. Tudo em investimento tem correlação a isso. Esse dinheiro, qual o nível de volatilidade que você está sujeito a correr? Em quanto tempo você vai precisar desses recursos? Qual é a sua expectativa, né? São essas primeiras respostas, junto com outras 30, que vão definir o que eu acho que seria legal para você e talvez não seja legal para outro. Sim, e o que você acha de uma estratégia bem simples, que é inclusive recomendada pelo Warren Buffett, que é o seguinte: o cara é trabalhador. Eu tenho uma empresa, eu trabalho, não tenho tempo de ver o mercado, nem vou gerir alta de... Ele fala o seguinte: cara, coloca num índice. Eu faço isso, por isso que eu estou te perguntando. Eu compro o ETF do SPY, né, que é um ETF da S&P 500, que é como se fosse o Bovespa do Brasil. Cara, eu coloco lá todo mês um dinheiro lá. Todo mês eu coloco isso, entendeu? Isso é bem polêmico. Então, eu quero a sua opinião. Ainda mais no universo que eu convivo, que é o universo dos bastidores, que são dos gestores. Então, por isso que eu perguntei. E eu faço isso, entendeu? Eu faço isso. Todo mês eu coloco um pouquinho lá, todo mês. Aí, às vezes, tem uma oportunidade de uma ação que subiu ou vendo, aí eu vou lá e coloco nesse ETF, aí eu realizo, eu faço rebalance mensal. Eu tenho uma carteira, uma vez por mês eu sento, vejo, eu tenho um percentual que eu mesmo defini, do quanto que eu quero à disposição para cada tipo de classe de ativos, e eu vou vendendo, comprando, vou mantendo dentro desse portfólio, que, na minha opinião, é o que vai me atender. Gestor profissional nunca compra índice. Olha só, eu vou fazer uma comparação isso aqui, é legal. uma brincadeira aqui. Por quê? Ótimo, esse tema é interessante. Eu vou dar um exemplo. Vamos lá. Eu namorei uma época com uma dermatologista. E aí eu tinha uma irritação na pele e eu passava quadriderme, que são 4 compostos. E resolvia. E eu falava para ela, eu uso quadriderme. Ela, isso é um absurdo. O dermatologista não recomenda quadriderme. Eu, por quê? Ela falou, porque o dermatologista bom, ele sabe o que é, então ele não vai te passar 4 substâncias, ele vai dizer, é essa substância. Então é meio parecido, o gestor não compra índice, nunca. Por que o Warren Buffett recomenda isso, então? Ele fala isso para o público geral, então, né? Mas é isso que eu estou me referindo. Ele também cara não tem como dizer, compre Apple, isso e aquilo, ele também não vai ficar fazendo sugestão, porque tem a legislação americana não permite, né, esse tipo de recomendação em público que qualquer um faça. Mas por que a gente não compra índice? Inclusive, ótimo a fala do Bruno. A gente faz um disclaimer aqui. A gente está falando de investimento, mas você não deve interpretar de maneira nenhuma que a nossa fala aqui, nosso bate-papo, não deve ser interpretado como recomendação de investimento. Já visto que, para se recomendar qualquer tipo de investimento, tem que estar o profissional. Primeiro, você tem que procurar um profissional licenciado, e segundo, esse profissional vai estar a par da situação, que varia, como o Bruno falou, de renda, estilo de vida
idade, uma série de fatores, né? Então, não é recomendação de investimento, tá, gente? De maneira alguma. Agora, Fica claro aqui no vídeo. para fechar isso, por que não índice? Porque, embora o S&P tenha hoje, depois dessa mega subida na década, nos anos 2000, né? Os primeiros 20 anos dos Cara, anos 2000. tá mais de 10%. Nos últimos... Não, eu tenho conseguido, por ano, na média, nos últimos 5 anos, desde que eu cheguei nos Estados Unidos, eu faço isso. E eu tô conseguindo um resultado que, para mim, tá muito bom, cara. Sem Acima de dúvida. 10% ao ano. Entendeu? Eu falo, caramba. Mas agora E imagina é passivo, porque eu não faço nada, só boto o dinheiro lá. Agora imagina que você é um gestor profissional, você está nisso há 30 anos, claro. Você entende de ciclos de mercado. Se a gente abrisse aqui um gráfico agora e eu te mostrasse, olha, se você entrou por um acaso nesse momento, vamos pensar antes de 2008, você levou mais de 10, 12 anos para conseguir recuperar só o que perdeu. Só o que perdeu, só para descontar da inflação. Ou seja, para um gestor profissional, então ele ia ficar com o track record dele ia ficar destruído por 10 anos. Então, gestor profissional nunca compra índice, ele tem suas próprias estratégias. Ele já vai direto no próprio ativo, no papel? Ele monta uma carteira. Então, por exemplo, o nosso fundo que mais performa são 65 empresas que o gestor que acompanha essas empresas há 30 anos, Uau. Ele só faz isso, ele só olha essas 65 empresas há 30 anos, ele não faz mais nada da vida, ele só faz isso. E não por um acaso ele se tornou um dos 10 caras mais respeitados em Wall Street, é um brasileiro que trabalha comigo há décadas, e na verdade a gente sempre foi amigo, a gente se tornou parceiro, sócio, ele tem a gestora dele, ele se tornou um prestador de serviço para mim, ele ganhou um dinheiro, ele deixa parte dos recursos dele com a gente, por quê? Porque ele entende só daquilo. Então, ele só faz equities. Bruno, eu não vou colocar toda a minha fortuna em equities, bonds, etc, e ele etc, acompanha você faz. tudo que acontece com essas 65 empresas. Tudo, ele acorda vê o e balanço, dorme. vê os relatórios, né? 10K, tudo. Toda tudo. a informação pública, ele acompanha, enfim, deve participar de meeting de acionistas, e aí se especializa de fato, sabe? Né? E ele sabe o time certo de entrar e sair da empresa, correto? E não é nem que a gente sai, né? A gente tem uma estratégia entre long only, long short, long aggressive. E opções, vocês investem em opções também? Muito pouco. Muito pouco. Okay. Se você reparar, como eu atendo mega investidores, eles são relativamente conservadores. Okay. Não é porque o cara, muitas vezes, vários deles têm 60%, 70% do patrimônio financeiro em ações que eles não são conservadores. Porque quando você compra ação de empresas super sólidas, como uma Coca-Cola, etc, 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 é muita solidez. Sim. Só se cair um meteoro no planeta Terra. Porque não tem... E você falou, o profissional estuda os ciclos econômicos. Eu me lembro que eu li um paper que foi pontuado, é um cara da Universidade de Chicago. Esqueci o nome dele, é um profissional, depois vocês podem pesquisar. Ele fez um comportamento da economia americana nos últimos 215 anos. Ele falou, identificamos o comportamento cíclico. 2 anos, 5 anos de crescimento, 60 meses, e 2 anos de queda. Isso foi um modelo econométrico que foi desenvolvido e foi publicado um paper, inclusive. E faz sentido, cara. Se você pegar a crise das .com, depois teve a crise do subprime, depois teve coronavírus, você vai vendo isso, né? Você vai vendo. Faz sentido, correto? Faz sentido, mas crise pesada mesmo foi 2008. Agora, eu não quero te assustar e nem assustar quem está assistindo, mas fica até um registro. A gente está sofrendo uma hipervalorização das ações. Eu ia te perguntar. Especialmente das big techs. Se elas caírem, elas vão puxar tudo para baixo. E elas podem cair quanto? Literalmente, ninguém sabe, mas pode chegar a 40%, 50%, 60%. Vou falar exemplo prático. Só para fechar. Sim. Se o mercado retrai 60%, tudo que você ganhou nos últimos 5 anos, você vai perder e ainda ficar para trás. Isso mostra o que é comprar índice. Que eu comprei ações, agora eu vou falar de ações. Eu comprei Facebook, para o pessoal, que é as ações da Meta. Quando estava em baixa? Ou... $110. Hoje, está aqui. 500. Não sei se dá para ver aí. Dá para ver. 507. $507. Nós estamos gravando, hoje é dia 13 de abril de 2024.
Eu comprei essa ação a 110. Você fez um tremendo negócio. Eu fiz um tremendo negócio Mas na época. foi... Porque eu olhei e falei, cara, não tem lógica. Eu tinha comprado antes ela a 200, 300 e pouco. Quando ela deu 110, eu falei, não faz sentido nenhum. Eu vendi ETF e comprei ações. Botei, acho que foi 20, 30 mil dólares. Aí você faz a conta. Eu falei com meu irmão na época, se estiver assistindo, para vender um terreno que a gente tinha lá no Brasil para colocar. Ele não vendeu. Deve ter se arrependido, né, Saulinho? Mas tudo bem. Eu estou mostrando aqui. Se sustenta isso, Bruno? No caso não é hora de eu vender e realizar isso, que eu não vendi. Aí você tem que ter o seu planejamento dentro da sua carteira e entender que você quer correr... Quando eu falo correr risco, dá a entender que você pode perder o dinheiro. Não é isso, é volatilidade. Será que não é a hora de realizar e agora investir numa possível estratégia da queda da curva de juros? Então, porque você já ganhou muito. Meta vai continuar subindo? Até que ponto? Pois é. A gente sente que está... Eu já não vou dizer que não, porque 1 ano e meio atrás a gente já dizia, não dá mais. E ainda... Está subindo, então. Muito. Pois mas por quê? Irracional. O mercado não é pautado só por uma ciência econômica lógica, fundamentalista e técnica, né? Ele é pautado essencialmente pela emoção. Não sei se você conhece esse livro. Eu li esse livro alguns anos atrás. Eu fiquei apaixonado no livro. Chama Os Axiomas de Zurich. Já leu esse livro? Não li. Ele fala justamente disso. Dessa variação, do comportamento muitas vezes não racional. E ele ensina, né? Que você tem que ter meta de saída e meta também de realização. Sim, porque se você permanecer lá, não vou dizer eternamente, mas além do tempo, vamos dizer, ideal, que a gente nunca sabe exatamente qual é esse tempo, tudo que você ganhou, você pode voltar a perder. Só para deixar claro para quem está nos assistindo, você só ganha ou perde no mercado de ações no momento que você realiza, que você vende. Então, esse ganho meu, ele é um ganho virtual. Hoje, a vantagem é que uma bolsa, você tem liquidez. Se eu apertar o botão aqui, eu vendo na hora e boto o dinheiro no bolso. Entendeu? Mas eu tenho que tomar essa decisão, né? Como diz o Walt Cornell Parker aqui nos Estados Unidos, somente depois que os resultados aparecerem é que nós vamos saber se a estratégia foi bem sucedida, né? É um livro fantástico que é Decisão Estratégica para Investidores. Outro livro fantástico, não sei se você conhece. 2 autores americanos, são fantásticos, que eles dão muito insights. Qual a sua opinião, Bruno, sobre criptomoedas? Tema polêmico. Eu mesmo já investi, ganhei um dinheiro, hoje não invisto mais. Acho que não tem base, eu sou muito fundamentalista. Então, eu vejo muita especulação, eu não consigo entender como é precificado o valor de um Bitcoin, de um Ethereum. Para mim, fica muito obscuro. Não tem base, é diferente de uma empresa, igual você falou. Você tem só um amigo, ele pega o balanço. Ele pega a empresa, vende um produto, vende um serviço. Tem uma geração de caixa. Tem um ativo, né? Por que eu decidi, na época, eu botei um recurso no Facebook? Eu falei, cara, os caras estão ganhando dinheiro, os ads subindo. O único risco era o metaverso. Só isso. Porque ele estava botando muito dinheiro e aquilo ali podia dar errado. Mas a geração de caixa era muito positiva. Analisando o balanço da empresa, falei, cara, está subavaliado. Quando um ativo está subavaliado, é momento de comprar. Entendeu? Essa foi a minha análise. Como é que eu faço isso num Bitcoin? Eu não tenho como fazer isso na hora. Com essa mesma racionalidade e fundamento, não. Mas respondendo, o que eu acho das criptomoedas? Eu acho que são produtos especulativos. Dá para ganhar dinheiro com produto especulativo? Dá, mas dá para perder também. Então, a primeira coisa que eu te diria é quanto você está disposto a perder? Eu estou disposto a perder 10 mil reais. Então tá. Você quer investir? Você quer tentar estudar alguma teoria em relação a isso? Que já existem algumas teses, mas ela é essencialmente por ser a criptomoeda, não a CBDC, que é a criptomoeda de um banco central, que daí é a própria moeda, né? Mas a criptomoeda, a cryptocurrency tradicional, ela é descentralizada, ela não tem lastro, ela não é lastreada em nada. Quanto ela vale? Ela vale o interesse do Abel e do Bruno em ter aquela moeda. Se o meu interesse diminuir e o seu também, o valor cai. Pois é. Se o meu cresce, o seu cresce, a gente vai trazendo o preço para cima. Ou seja, é pautado
por nada, por absolutamente interesse da comunidade que investe nisso. Só que hoje, como já são milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas comprando, o valor das criptos, nem todas, vem subindo. Então, acho que se você tem um pouco de conhecimento e está disposto a perder e quer correr o risco, entendendo que é um ativo de especulação, você pode ganhar dinheiro até apostando em dados. Você não pode ir no cassino. É uma especulação, não tem fundamento. Então, faz ok. sentido, faz sentido. Agora, o que você não pode fazer é comparar. Porque sabe o que a gente vê no Brasil? Não vamos levar ao pé da letra, mas o que a gente vê no Brasil é, sei lá, menos de 5 milhões de pessoas compram ações, mas mais de 10 milhões compraram criptomoeda. Você fala, poxa, Faz sentido. E 20 milhões compraram o jogo do aviãozinho, do tigrinho, sei lá o quê. Então, aí você fala, bom, tem alguma coisa errada. Tem, totalmente. Coisa errada. Isso aí não está batendo. Não faz sentido nenhum. Então, isso que eu acho estranho. Não faz sentido. Falta educação financeira, né? Para as pessoas. Muito. Bastante. Se falta aqui nos Estados Unidos, e que já está anos-luz à frente, imagina no Brasil. Então, eu acho que a educação é sempre é o que muda o mundo, né? Então, infelizmente, a gente está ainda atrás de outras nações, mas torço para que isso aos poucos mude. Que mude, né? E aí a gente você como investidor, falando um pouquinho de economia macro agora. Como que a situação macro afeta os mercados? Se afeta, né? Primeiro, a pergunta é, a situação macro vai afetar o preço dos ativos no mercado? Total. E se afeta, como afeta? Nossa, é uma pergunta boa, mas ela é complexa e Sim, ampla. ela é bem ampla. Mas a gente tem alguns indicadores que interferem diretamente na economia. Entre eles, por exemplo, petróleo, juros, endividamento de algumas grandes nações. Então, isso é o balizador dessa história toda. No momento que a gente está hoje, em abril de 2024, a gente tem o petróleo sendo pressionado pelos conflitos, essa instabilidade geopolítica. O petróleo puxa a inflação de todas as nações, sem exceção. Quanto está o barril de petróleo hoje? Ele ontem subiu, né, mais de 1% com essa ameaça do Irã. Eu não vou lembrar, eu tenho medo de falar 90 e não era 90, ele era 87. Ok. Mas ele tinha passado de 90. Uau. Então, o fato é, o petróleo pode puxar a inflação. Se puxa a inflação, impede que os Estados Unidos baixem os juros. Se não baixa os juros, desacelera a economia global. Se os Estados Unidos não baixam os juros aqui, o Brasil não pode baixar os juros lá, porque senão ele fica um produto desinteressante. Que então, olha como é tudo conectado. Né? Sabe o que me intriga aqui nos Estados Unidos? A gente está vendo um momento de juros alto. O mortgage hoje já tem gente fazendo isso, que no meu escritório eu faço declaração de imposto de renda, você sabe muito bem, a gente trabalha atendendo empresários. Eu já peguei agora declarações que a pessoa está fechando um mortgage de 8%, 9%. Para mim é algo assim, absurdamente caro. Em dólar, o cara assumiu um compromisso de 30 anos. Ah, mas ele pode refinanciar. Pode, mas vai ter que pagar novas taxas, vai ter que... Cara, não entra na minha cabeça. O juro está alto nos Estados Unidos. Mercado de trabalho aquecido ainda. Economia crescendo. Nós estamos vivendo um momento um pouco diferente, você não concorda? Como é que você totalmente avalia? Atípico. Atípico, tá tudo errado. Não é isso? Tudo que então, a gente estudou em ciências econômicas não está acontecendo. Pois é. Mas por quê? Pandemia. Na história recente da ciência econômica, a gente nunca passou pelo que a gente passou agora. A pandemia fez alguns setores colapsarem, irem a zero, fecharem as portas, enquanto outros bombaram. Nunca se vendeu tanto colchão, tanta tinta para pintar parede, coisas diversas. Por quê? E por que isso, entre outros motivos? Uma injeção de dinheiro em inúmeras economias, tanto no Brasil quanto aqui, assim, aqui em particular, monstruosa. Então fez os recursos das pessoas explodirem, elas acabaram gastando muito nos setores que elas podiam. Então teve um desequilíbrio geral, excesso de demanda, colapso nas cadeias, processo inflacionário. Se a gente vai para a ciência econômica, a primeira coisa é o seguinte: se o juros sobe, o mercado tende a cair. Exatamente.
nesses últimos 100 anos, não tem... uma coisa é acontecer isso por um dia, 2. Não tem um histórico... Há uma correlação inversa, né? Diretamente. Como está acontecendo, o juro sobe e os mercados explodem. Não faz muito... Não faz sentido. Nós estamos vivendo por uma isso, época... ninguém esperava que os ativos se valorizassem. Mas não estamos próximos, é uma pergunta polêmica, não estamos próximos de uma correção? De uma nova correção, ajuste, crash, chame como quiser? Sabe igual o terremoto, que o geólogo diz o seguinte, eu não tenho como prever quando vem? Nenhum economista, nenhuma escola consegue dizer com precisão quando vai chegar uma nova crise grande. A gente não consegue prever. Mesmo passado 2008, ninguém sabe dizer por que ela estourou naquele momento. Ninguém tem a explicação técnica, porque é uma conjuntura de fatores. Os grandes gestores acreditam que a gente está cada vez mais perto de uma tremenda correção. O que seria uma tremenda correção? É o índice despencar. Literalmente 60%. Uau, meu Deus. 40%. Eu tenho que, pode ser 30%. Eu tenho que me proteger, não cara. Dá para eu tenho saber. 50% do meu portfólio em índice. Pode ser 30%, pode ser 60%. Se cai 60%, olha só, gente, 50% do meu portfólio, da minha carteira, está em índice. Se ela cai 60%, lascou. Tudo aquilo que eu ganhei lá na ação, além de que se o índice caiu, quer dizer que as ações que compõem o índice caíram também. Exato. Então você tem que... Quem mais puxa o índice para cima ou para baixo, nesse momento? As Big Techs. As Big Techs. E que estão hiperinflacionadas. Vamos fazer uma suposição aqui. Então, talvez uma Microsoft caia 40%, 50% e uma 3M ou uma Coca-Cola caia 10%, 12%, ou até menos. Então, isso já pensa. O índice vai levar tudo para baixo. E tem Agora, se você está numa estratégia de uma casa, de uma gestão profissional como a minha, e isso é onde a gente só ganha dinheiro assim. A gente ganha dinheiro quando o mercado despenca, aí a gente tem estratégias de long short, long only. A gente vai lá, compra na baixa, espera 5 anos, aí volta. Só que daí é um crescimento irreversível, entende? A gente tenta não pegar toda a queda e pegar a subida. Não pega toda a queda e pega a subida. Porque, pensa bem, você que está assistindo. Você tem um investimento de 100, caiu 50, para você recuperar o 100, tem que dobrar. Tem que subir 100. Tem que subir 100. E subir 100 não é algo... Vão, às vezes, 10 anos. Pois é, pode levar 10 anos para voltar naquele valor que você tinha originalmente. Você está louco. Então, você comprou índice e você está indo bem. Talvez quem entrou um pouco antes de você... Está ainda rentabilizando menos. Mas deixa eu te explicar o porquê também. Não teve na época da pandemia que o índice foi lá embaixo? Eu tenho isso. Eu costumo manter uma reserva de caixa. Quando eu vejo, como que eu digo que é uma reserva de emergência para oportunidade. Quando eu vejo que despencou, aí eu vou e entro comprando, entendeu, Bruno? Eu mantenho uma reserva em caixa. Foi o que eu fiz com as ações do Facebook. Foi o que eu fiz com o ETF do índice quando veio a pandemia 2020, que ele despencou, aí eu entro comprando. Aí eu mantenho um percentual, tá em quê? Tá no CD, eu boto em savings account, é um dinheiro parado mesmo, uma reserva de emergência. Agora, só para a gente voltar num ponto polêmico, que isso nas minhas redes sociais bomba, às vezes eu falo de cryptocurrencies e ele fala, não, você tá louco, por isso, então por que montaram os ETFs de cryptocurrencies? Eu falei, porque dá dinheiro. É um negócio tão óbvio e eu não sei por que ainda tem gente que não entende isso de uma forma tão simples. Se o mercado quer comprar ar enlatado e eu sou a BlackRock, a Vanguard ou sei lá o quê, eu vou enlatar ar e vendo. Se isso se isso não é crime, eu estou dizendo que é ar enlatado. Se isso daí é especulativo, não é seguro, é volátil, eu não tenho a ver com isso. Então, quando o mercado procura muito criptomoedas. Comprar criptomoeda direto é uma chatice. Ir num broker, numa corretora e tudo mais, ter que ter o token, o wallet. Quando eles empacotam isso no ETF, fica acessível para fundos, fica acessível para qualquer pessoa. Tem algumas desvantagens. Você deixa de conseguir tradear 24 horas por dia, etc. Mas é por isso que essas grandes gestoras empacotaram. Porque dá dinheiro. Se você quer comprar, eu vou ganhar meu FII, tá tudo certo. Tem demanda, né? O mercado quer. É porque boa parte do mercado das pessoas com menos conhecimento entenderam isso como uma espécie de validação. E não tem nada a ver.
como se fosse um selo, né? Não, Garantido. Criptomoeda agora é bom, Agora é um ativo bom, sensacional. porque está regulado pelo mercado, SEC, pelo SEC, Securities Exchange Commission, a CVM aqui dos Estados Unidos, pessoal. Então, faz sentido. Agora eu quero abordar com você um tema que é interessante para nós, brasileiros. Como é que você compara investimento aqui nos Estados Unidos e no Brasil? O que é melhor? É melhor investir lá ou cá? Dá para se ganhar dinheiro também no Brasil. Mas, e aí eu vou falar de um jeito provocativo, é a diferença do homem para o macaco. Olha só, gente, a diferença do homem para o Eu não macaco. tô Gostei dizendo. dessa aí. Essa vai dar Explica corte. pra gente, gostei. Por quê? Não estou dizendo que no Brasil não tem bons ativos, que não dá para ganhar dinheiro, que não tem tremendas oportunidades, que não é um país sensacional e que não tem um mercado financeiro muito interessante. Não estou dizendo isso. O que eu quero dizer só é que aqui tem uma oferta de produtos muito mais ampla, mais liquidez, numa moeda mais forte, com ganhos minimamente, claro que vai caso a caso, iguais ou muito melhores. Então, quando você fala em ações, em várias outras coisas, nossa operação, a gente sequer opera Brasil. Não opera Brasil. Equities, jamais. Mas eu não tenho, ainda assim, eu tenho colegas que operam só Brasil, que fazem um ótimo trabalho, mas eu não entendo que não faz parte da expertise do meu time, minha expertise, que também não faria sentido. E aí, falando grosseiramente, os dados mostram que tudo o que acontece, o mundo chacoalha mais lá do que aqui. Qual economia vai crescer mais cresceu mais nos últimos 10 e vai crescer mais nos próximos 10? A americana ou a brasileira? Qual vai ter maior inflação, a brasileira ou a americana? Qual? Responda pra gente. Tudo é uma americana. Então, assim, por que eu vou ter equities no Brasil? A não ser que eu tenha uma estratégia muito forte, uma coisa muito específica. Em ordem de eu grandeza. Até posso ter, mas então eu vou ter uma pequena parte. Ordem de grandeza. O mercado aqui é quantas vezes maior que o mercado do Brasil? Assim, eu sei que não precisa ser exato, né? Assim, vamos falar em macronúmeros. Macronúmeros, investem, sei lá, aqui... 60% do mercado mundial de investimentos é os Estados Unidos sozinho. 60% do mercado mundial é os Estados Unidos. Dos Estados Unidos. E o Brasil é menos de 1. Então, que isso? É muita diferença, gente. Muita diferença. Muita diferença. Não dá para comparar. Você pega, às vezes, um único gestor de real estate aqui. O gestor é maior que o mercado imobiliário. O gestor, entre outros 3 mil, um gestor é maior que o mercado brasileiro inteiro de real estate. Quando a gente fala de real estate, você puxou um assunto interessante. REITs. Qual a sua opinião acerca? Eu não invisto em REITs. Vale a pena? Você acha que você entende um pouco? Você acha o quê? Bem selecionado. Se você tem expertise no que você está fazendo, tudo vale a pena. Aqui na Flórida, o que a gente mais ouve são brasileiros que chegam aqui e falam, vou comprar casa e vou reformar. Sim. Se o cara tem know-how do que ele está fazendo, vale muito a pena. Mesmo no Brasil, em São Paulo, tem gente que fala assim, investir em imóvel vale a pena? Se de repente você tem muito conhecimento daquele bairro, daquela região e sabe que está expandindo e que aquele terreno ainda um pouco afastado, daqui 5 anos deve valorizar, porque também vão abrir uma avenida. Se você tem conhecimento aplicado, tudo vale a pena. Sim, vale a pena. O problema é que as pessoas fazem no que eu acho, ou eu não domino, ou me recomendaram. Porque no Brasil os fundos imobiliários explodiram, né? Você acompanhou, você é do mercado, você sabe. Sim. E os fundos imobiliários são inspirados nos REITs americanos, que começaram na década de 60, que são bem estabelecidos, regulados. Sim. Aqui tem milhares. O bom dos Estados Unidos foi o que o Bruno falou. Tudo que você vai querer investir, você tem muita opção. Muita opção de ETF, muita opção de REITs, muita opção de stock, de equities, né? Muita opção de corporate bonds, de títulos. Tudo aqui é muito pujante, né? Muito significativo. Para traduzir isso para o investidor que está nos assistindo, ele tem que ter um bom financial planner, alguém que é um advisor bom, que pegue e entenda a vida do cara. Então, vamos supor, eu tenho 2 milhões de dólares e minha vida é essa, eu tenho filho, eu não tenho filho, eu tenho casa, eu tenho esse laço, eu tenho tal patrimônio no Brasil, tal nos Estados Unidos. E aí vai entender junto com ele que talvez faça sentido 10% irem para real estate, desde que eles tenham um cara que entenda muito de real estate, que tenha um histórico que
demonstre que ele tem capacidade de levá-los para investimentos de real estate consistente. Se essa conexão não acontece, significa, vou para o real estate porque eu li uma matéria da Não faz Exame sentido. ou na BMC e vou porque falaram que subiu. É E essa de imprudente, ler não é para ser assim. matéria, gente, se subiu e está na mídia que subiu aquele ativo, não é hora de você comprar, não. Não é? Você concorda? Tipo assim, se a mídia já está anunciando que aquele ativo explodiu de vender, presta O atenção, né? mercado financeiro é o oposto, né? O que está com desconto ninguém quer, né? O que está caro todo mundo quer. Pois é, aí as pessoas querem. Tem uma frase típica de Wall Street, né? Você que trabalha lá sabe. Quando tem uma expressão em inglês, eu esqueci como é que traduz, o cara que... como que é o nome do cara que o engraxate está comentando sobre o preço das ações do mercado. É hora de rever, porque esses ativos estão, tipo assim, virou tão popular, tá todo mundo falando, todo mundo comentando, toma cuidado que Bitcoin. talvez seja a hora de você sair, né? Tipo o Bitcoin, e né? o pior é que Bitcoin ainda deve subir mais, né? Mas isso é a minha sensação, né? Mas isso aí é especulação, não Especulação tem fundamento. pura, então. Pura. O que eu não entendo do Bitcoin é isso. E eu fiz mestrado lá em Connecticut, um grande colega, um americano, Jack Hall, ele era especialista em fazer mineração de Ethereum. E ele falava comigo, cara, isso 2017. Eu comprei um pouquinho Bitcoin, ganhei um dinheirinho, saí, falei, esse negócio, por influência dele, eu comprei 1.000 e pouco, vendia quase 10 mil, 9.900 e pouco quando eu dei. Eu ganhei um dinheiro Ganhei bom. Um monstro. Eu recuperei meu mestrado na época, eu tive $35 mil de lucro, entendeu? E o meu mestrado eu paguei $40 mil, eu praticamente recuperei ele. Só que depois eu fiquei meio assim. Só que naquele mesmo mês ele foi 18 mil. Aí o cara, você ficou com dor de cotovelo? Não, cara, não fiquei, porque eu realizei no momento certo. Depois eu gosto de estudar e entender, né? E eu não consegui entender até hoje. Não consegui entender, eu fiquei assim, fundamento. cara, mas como assim? Como é quem forma? Não tem base nenhuma, cara, não tem base. Mas não sou contra e respeito quem investe. E também isso abre margem para muito esquema, né? Tem muito golpe. E as pessoas têm que tomar cuidado. Pessoas que estão vendendo milagres, vendendo investimento. Existe isso, Bruno? Garantia, e se tratando de investimento, não eu te existe. dou a garantia. Existe isso. É que isso é tão óbvio, para nós que trabalhamos nesse meio, é um negócio tão óbvio. Mas eu sei que muita gente entrou, né? Especialmente no Brasil, esses esquemas de invista aqui 10 mil reais ou 100 mil que eu te garanto 3% por mês, 4% Isso. por mês, porque eu vou investir em criptomoeda. E sumiam com a grana, era pirâmide, esquema. Gente, não existe. Tem uma frase emblemática do professor Milton Friedman, que você já deve ter ouvido. Claro. There is no such thing as a free lunch. Não existe almoço grátis. Se alguém ficar te oferecendo algo, propostas mirabolantes, garantia, corra e veja se a carteira está no bolso ainda, porque a probabilidade de você perder é muito grande. Sai fora. Não é, Bruno? Concorda? Total. Isso não existe. Outra coisa que eu queria perguntar para você. Você é um grande gestor, né? Sua empresa, seu grupo gere mais de 2 bilhões. Quer dizer, não estou falando com alguém muito qualificado. O que você me diz quando você vai avaliar o investimento de estratégia tributária? Tem um peso significativo, a economia do recolhimento de tributo, você busca essa eficiência do recolhimento tributário. Como é que você trata isso? Dentro do objetivo de maximizar o retorno dos investimentos dos seus clientes e o próprio. Como é que você aborda essa questão de uma estratégia eficiente tributária? Porque às vezes tem a pessoa que está no Brasil, está aqui, é residente, não é? Como é que isso é tratado? É essencial o planejamento tributário. Só que ele extrapola um pouco a minha competência. Por quê? Porque depende muito da estratégia, das características do investidor, do cliente. Claro. Dos veículos, da estrutura familiar, que é o que você domina. Sim. Então, às vezes vem um cliente que ele tem uma estrutura numa trust ou numa offshore, dependendo depende da residência fiscal, de tantos aspectos. Mas o fato é, isso tem que ser levado em consideração e o tributarista tem que fazer um trabalho coligado a nós para que a gente veja o melhor caminho. O melhor, isso que eu te falo. Não tem jeito. Quando eu perguntei,
Estou ciente, né, que sua especialidade é parte econômica, de investimento. Mas, assim, não pode ser negligenciado, igual De você forma falou. alguma. Então, pessoal, tá vendo? A parte tributária, se você não prestar atenção, você pode ter um ótimo retorno. O imposto vai comer uma boa parte. E aí, esse dinheiro não vai para o seu bolso, não é net cash flow para você. Isso vai diminuir o retorno do seu investimento. Então, você, investidor, não pode deixar de fazer um planejamento tributário. Concorda, Bruno? Total. E o Bruno, que é um gestor internacional aqui falando, corroborando o que eu estou falando aqui. Aí é onde está, vamos dizer, a vantagem. Todos esses meus grandes investidores, todos eles já são assessorados por excepcionais escritórios, todos eles têm seus times de tributaristas. Mas se amanhã a gente abre essa operação para investidores, vou dar um exemplo aqui, de 2 a 20 milhões de dólares, já são grandes investidores. Sim. Eu tenho certeza, porque eu cruzo com pessoas nesse perfil, muitas delas ainda não estão bem amparadas. Aí vai caber à minha equipe ter uma competência maior de gerar esse suporte a eles, né? De trazer profissionais do universo fiscal para estudar o caso e avaliar qual que vai ser a melhor. Porque, na essência, uma wealth management, uma family office, uma multifamily office, uma wealth management, põe a vida do cara em ordem, né? Sim. Sucessão, o aspecto jurídico de bem amplo, tributário, etc. Todos os aspectos para preservação, multiplicação, né? E manutenção, no caso, da vida financeira, daquela família, ou daquele indivíduo, daquela empresa, né? A qual os ativos estão sendo confiados. Excelente. O papo passa rápido, Bruno. Passa rápido. Olha, já estamos aí praticamente chegando ao final do nosso bate-papo. Quando o papo é bom é assim, a gente passa que a gente nem vê. Mais uma vez agradecer você por estar conosco aqui nesse bate-papo fantástico, altíssimo nível. Nós estamos falando de gestor, gente, super gabaritado, qualificado, bilhões de investimento. Uma aula, hein? Uma aula. Muito obrigado. Eu quero que você passe para a gente, para a nossa audiência, algumas considerações finais, o que você acha importante, somente para aquela pessoa que está no Brasil, que às vezes almeja vir para os Estados Unidos, mudar, investir, mudar de vida. O que o Bruno Corano, na sua qualidade como especialista, como um profissional, né, e tudo aquilo que a gente comentou aqui, qual é a mensagem que você daria, somente para aquela pessoa que hoje está no Brasil, que eventualmente quer mudar para os Estados Unidos, e para o brasileiro que está aqui, que está ralando, que está trabalhando, está desenvolvendo sua vida atrás do tão difundido sonho americano, né? Que o brasileiro, a maior parte, quase todos, eu também, fui estimulado para vir buscar algo melhor aqui nesse país, abençoado para mim, para minha família. Então, o que você diria? Qual é a mensagem que você deixaria para a nossa audiência aqui? Bom, eu é que agradeço, antes de mais nada, a oportunidade de estar aqui. Eu acho que, seja nos Estados Unidos ou no Brasil, eu acho que o ponto de partida é as pessoas investirem muito em educação e em conhecimento. Eu acho que isso é o que determina o sucesso e um futuro melhor. Eu, pessoalmente, acho que os Estados Unidos têm mais oportunidade, têm um ambiente de vida mais estável, mais seguro, do ponto de vista econômico, do ponto de vista da cidadania, de você circular na rua, do ponto de vista jurídico, mas não significa que não se possa viver muito bem e ter sucesso também no Brasil. Mas, seja lá ou aqui, a educação vai estar sempre em primeiro lugar. E o que me motivou a criar inúmeros negócios voltados, a gente não comentou isso, mas eu sou um grande investidor da área de educação, que me motivou a criar o videocast. Foi porque, em poucas palavras, eu acho eu consegui dar certo porque muita gente me ajudou. Como é que você compara investimento aqui nos Estados Unidos e no Brasil? Dá para se ganhar dinheiro também no Brasil, mas, e aí eu vou falar de um jeito provocativo, é a diferença do homem para o macaco. Olha só, gente, a diferença do homem para o macaco. Gostei dessa aí. Essa vai dar explica corte. Pra gente, gostei. Porque, provavelmente da minha geração, a gente não tinha internet, não tinha nada. Esse investidor um dia chegou para mim e falou: Bruno, a gente está comprando uma rede de escolas de inglês, que é um sistema de franchising, e você vai ser transferido para lá. Eu falei, beleza. Eu saí da reunião, eu falei, não sei nada de franchising. Eu tive que correr na Saraiva e ver se eu achava um livro de franchising, que nem existe mais a Saraiva. E não tinha livro.
E eu não tinha onde buscar conhecimento. Informação. Hoje você entra no YouTube, você tem o cara... Você vai ter lá um idiota que acha que sabe o que é franchising, falando algumas besteiras, mas você vai encontrar os caras mais representativos e né? importantes de franchising no Brasil e no mundo. Olha. Então você tem informação de qualidade. Então quando eu falei em educação e formação é isso, é a pessoa ser uma esponja. Então por isso que eu acho nobre esses bate-papos, os podcasts, por isso que eu criei o meu. Eu acho que a mensagem principal que eu deixo é essa, as pessoas investirem no conhecimento delas. E como a pessoa entra em contato com o Bruno? Redes sociais? Bom, eu tenho... eu sou muito ativo no Instagram, eu estou em todas as redes, mas eu sou muito ativo no Instagram, @BrunoCorano, que é meu O nome. nosso editor vai colocar na tela, por gentileza, @Bruno Corano. Corano. O meu canal do YouTube também é o Bruno Corano. Lá eu estou começando a publicar lives, episódios individuais e os episódios do Wall Street Cast, que é o meu videocast que eu montei um estúdio na Times Square para falar sobre negócios, investimento, desenvolvimento pessoal, que você esteve. Sim, eu estive lá e foi assim, fantástico, tá? Então, basicamente, estou nos streamings também, Spotify, etc. Os programas, né, lá do Manhattan Connection. Estou na bancada do Manhattan Connection, que ele vai ao ar todo domingo às 22 horas na BMC, tanto na internet quanto na TV a cabo no Brasil. Quer dizer, tem muita coisa aí, editor, pra gente colocar os links. E basicamente é isso. Caramba, muito obrigado. Que aula, que bate-papo de altíssimo nível. Espero que todos vocês tenham gostado, tá bom? Se você gostou, obviamente, eu te peço humildemente para dar o like no vídeo, porque quando você dá o like, você vai ajudar com que esse vídeo atinja o maior número de pessoas e consiga impactar pessoas que precisam muitas vezes deste conteúdo. Então dê o like, inscreva-se no nosso canal, não se esqueça disso. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe, passe para o seu amigo, para o conhecido, para alguém que você sabe que pode querer ouvir esse tipo de conteúdo e que de alguma forma vai ajudar você, o seu amigo, a sua família a progredir, a ter insights, a ter ensinamento, informação de qualidade, gratuita para você que acompanha aqui o nosso canal. Bruno, mais uma vez, muito obrigado. E você que está aí no Brasil, que nos assiste, quer mudar de vida, quer vir para os Estados Unidos, agora mesmo tira uma foto desse QR Code que está aqui na tela, que é a equipe especializada do nosso parceiro, o pessoal da Moraeua, que é o nosso parceiro aqui do nosso podcast, vai entrar em contato com vocês e vai te ajudar para aquele brasileiro que tem um sonho de vir investir, morar, trabalhar, construir uma carreira aqui nos Estados Unidos. Então, Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo episódio. Como sempre digo, vamos em frente!